Olá, sejam bem-vindos a mais um Negócios de Primeira. Obrigado por sua companhia. E o nosso convidado de hoje é sócio da FTX Negócios Imobiliários. Se você não sabe quem que é a FTX, é a maior imobiliária do Mato Grosso do Sul, que além de ficar naquele basicão de vendas e locação de imóveis, eles fazem muito mais que isso. Fazem lançamento de projetos, fazem investimentos imobiliários. Para vocês terem ideia de números, mais de 650 milhões em venda já feita de imóveis e mais de 500 milhões em investimentos, vou chamar assim, na área imobiliária. Antes de apresentar o convidado, quero lembrar mais uma vez de que caso você ainda não siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se gostou desse episódio, se está gostando do episódio, curta, comente, compartilhe esse episódio e, claro, não deixe de apertar aí no sininho, porque aí você vai estar sabendo, vai estar recebendo as notificações dos próximos episódios. Nosso convidado de hoje é meu amigo Thiago Normando, sócio da FTX Negócios Imobiliários, empresa referência e líder, a maior imobiliária em Mato Grosso do Sul. Formado em Direito, com MBA em Gestão de Pessoas, Thiago atua na gestão comercial e administrativa da FTX e também é presidente do Comitê de Empreendedores lá da Anshan, na qual também participo, da Anshan MS, Anshan Mato Grosso. Ele é uma pessoa, um empreendedor que acredita na força do colaborador como motor do crescimento e se destaca pela liderança estratégica e pela inovação no setor imobiliário. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Ricardo. Para mim é um prazer estar aqui, dividindo um pouco do que eu sei, né? Da gente bater esse papo, trocar um pouco de ideia. Fico muito feliz de ser lembrado aí por você e de estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre o mercado, né? O mercado imobiliário e os negócios aí, sobre empreendedorismo. Obrigado. Imagina, com certeza. Thiago, vou começar com uma curiosidade que talvez as pessoas de casa também tenham. O que significa FTX? Ricardo, FTX são as iniciais dos sócios, né? Então, o meu sócio se chama Fernando, T sou eu, né, o Thiago, e o X, nós colocamos essa letra justamente para ela representar uma vertente do nosso escritório. Hoje a FTX ela trabalha muito com recurso, né? Então a gente capta muito recurso no mercado para adquirir áreas, né? E essas áreas serem futuras incorporações, né? E então hoje a gente tem o número aí que você falou, né? Mais de 600 milhões em ativos administrados pela FTX. Isso tudo são áreas que a gente compra para fazer parceria com Plaenge, com Joy, com HVM, com as principais empresas daqui de Campo Grande. Então a FTX ela não constrói, né? Ela compra terrenos com potencial de incorporação. E aí que entra o X, que são esses clientes, né? Esses sócios que entram para agregar a nossa marca e fazer esse volume que a gente precisa em terrenos. Muito interessante. Como que é o público dessas pessoas que investem com vocês? A gente tem muitos empreendedores que assistem esse canal, pessoas que querem empreender, profissionais liberais. Qual que é normalmente o perfil do seu cliente? Ricardo, quando nós iniciamos o projeto FTX aqui na cidade, nós tivemos muita dificuldade de vender esse produto para o cliente, né? Para o campograndense. Então, se eu falar para você que 60% até 70% do nosso cliente investidor nas SPS, que são o termo jurídico que a gente usa para esses investidores, eles não são de Campo Grande, eles são de fora. Porque o principal investimento da FTX em área hoje, ele está direcionado a um bairro novo em construção aqui, que é o Jardim Veraneio, que certo. Você sabe, já comentei com você. E nós identificamos esse bairro como um polo ali de crescimento da cidade para o alto padrão. E quando a gente identificou isso, a gente apresentava a ideia de comprar terrenos ali para uma possível expansão para o campograndense, e o campograndense ele não acreditava. Né? Ele, não, imagina, isso não vai acontecer. Então aí a gente foi para um outro lado, então a gente foi para fora. Muitos clientes são de Londrina, São Paulo, Curitiba, Brasília, né? São clientes muitas vezes que nunca vieram aqui em Campo Grande, mas que ancorado pelas incorporadoras que a gente estava trabalhando, acreditaram no projeto. Aí sim, depois de alguns anos, quando o bairro começou a se desenvolver, aí o campograndense começou a olhar também como uma opção de investimento. Entendi.
Então, acabou ser gente mais de fora que comprou para investimento, então. Isso. E o que você acha que foi pontapé inicial? Você está falando do Jardim de Veraneio aqui em Campo Grande, a região norte, né? Isso. Foi a construção do shopping com Alphaville? E o que foi que você percebeu que foi a atacada inicial? O Jardim Veraneio, ele tá grudado ali no Parque dos Poderes, né? Então você tem todos os poderes ali dentro do parque. Então ele era uma área que, ao nosso ver, era abandonada, né? Porque você tem uma área muito grande ao lado ali do governo, de tudo, né? E que não era muito olhada pelo poder público. Então a gente começou a entender que aquilo ali ia se desenvolver. E junto com a Plaenge que acaba despertando isso também junto com a gente. Por quê? Porque o primeiro produto veio o Riviera. Só que um produto hoje, um loteamento, né? Um produto horizontal, para ele ser lançado para venda, você tem uns 5 anos aí praticamente de projeto para ele se aprovar. Então foi o tempo que nós tivemos aí para trabalhar muito ali dentro daquela região. Mas o meu olhar assim é porque ele está muito próximo. Então assim, hoje com o viaduto que está ficando pronto, né? Agora, possivelmente, quando estiver passando esse podcast, o viaduto já vai estar liberado. 2 empreendimentos, mais 10 empreendimentos que vêm para a região. Isso eu estou falando de uma construtora só. A gente não tem dúvidas que ali vai ser um ponto só de altíssimo padrão. Né? Você vê todo o caminho por dentro do Parque dos Poderes. O único problema que poderia ter ali naquela região seria você ficar parado ali para atravessar a BR. E isso vem se consertando aí com a criação do viaduto, né? Da infraestrutura em volta. Da infraestrutura, isso. Perfeito. Tiago, eu tenho uma curiosidade. Como que você começou a sua história no mercado imobiliário? Foi por paixão ou foi por acaso? Ricardo, eu sempre falo que eu sei aonde eu quero chegar, né? Mas eu não sabia como. E o mercado imobiliário não foi a minha primeira opção, nem segunda opção. Eu testei várias outras coisas. Mas ele em si foi um mercado que me abriu os horizontes e eu entendi que dentro desse mercado, dentro desse setor, eu conseguiria chegar onde eu queria. Então a minha história ela começa, né, como eu me formei em Direito, era uma faculdade que eu não queria fazer, mas a minha família queria que eu fizesse, fiz, mas eu sempre quis lidar com pessoas. Gestão é a minha paixão. E aí eu fiz um MBA em Gestão de Pessoas, comecei a trabalhar numa empresa de engenharia fazendo gestão, fiquei 6 anos lá, e aí eu encontro o mercado imobiliário porque eu fui fazer a parte financeira de uma empresa, de uma loteadora, e lá eu conheci o meu sócio que fazia parte de vendas com uma outra imobiliária. Sim. Mas você trabalhava com gestão de pessoas antes, isso? Trabalhava com... E aí você foi para financeira. Isso. Tá. Um segundo trabalho, né? O meu trabalho principal eu era o administrador dessa empresa de engenharia e no meu contraturno eu trabalhava nessa empresa fazendo o financeiro desse loteamento. Entendi. E lá eu conheço o Fernando, que é meu sócio, por quê? Porque a empresa dele fazia venda e eu, como financeiro, recepcionava essa venda para cuidar ali da carteira, né? Do loteamento. E ali a gente se conhece, né? E, na verdade, Ricardo, eu nunca fui do setor comercial. Venda não era comigo. As minhas habilidades sempre foram organizacionais, né? Organizar. E ali a gente se encontra, a gente se conhece, e aí um dia ele me chama para fazer um lançamento no interior do estado, em Sete Quedas, fronteira com o Paraguai. E aí ele me chama para fazer a gestão comercial, né? Para eu liderar o time de corretores. Aí eu falei, Fernando, cara, a minha habilidade não é comercial, não, faz, eu acho que você tem condições e tal, vamos lá. E aí, Ricardo, eu vou para esse lançamento, eu estava de férias do meu emprego principal, eu fico uns que 7... Que era isso? 2011, talvez. Tá. E aí eu volto para casa com mais 5 vezes o valor do salário que eu tinha. E ali, aí eu me veio o giro ali. Eu falei assim, agora eu acho que eu achei o que vai me impulsionar, onde vai me levar, onde eu quero. Mas ainda demorou 1 ano, mais ou menos, para eu conseguir fazer essa transição de carreira, entender, muita terapia me ajudou a entender, né, sair do conforto de um emprego CLT, com salário fixo, que era bom também, né, e mudar a minha cabeça para
para ser empreendedor, né? Para ser autônomo. E aí logo depois já veio a FTX e aí a gente já começa já com essa estrutura já. No início da FTX, teve alguma dificuldade grande assim que vocês observaram? Nós tivemos o nosso primeiro desafio. Para montar a FTX, a gente tinha um escritório muito pequeno na Rui Barbosa, uma salinha comercial, e a gente pegou o nosso primeiro empreendimento muito popular, e a gente foi campeão de vendas. Acho que onde que foi? Como que chamou? Chamava... Era da Red, do Rubinho da Red. Tá. Era, não me lembro, alguma coisa Vitória, Világio Vitória. Muito popular. E aí... eram 1000 lotes, nós vendemos 300, fomos campeões. Pagamos todos os corretores. Ricardo, sobrou para mim e para o Fernando R$150 mil. E aí, os R$150 mil, o Fernando ele falou bem assim, cara, vamos colocar nessa casa aqui, onde é a sede hoje da FTX, vamos colocar nessa casa, vamos reformar, vamos fazer isso. E aí, como a minha cabeça ainda não estava formatada para isso, eu falei assim, caramba, agora que tá, agora, né? Agora que eu tenho dinheiro, eu vou colocar nisso daqui. Mas, de fato, foi o que a gente fez. A gente colocou 100% daqueles 150 mil, que seria o nosso lucro. Investimos ali onde é a sede da FTX hoje, na reforma, né? E deixamos aquilo ali bonito, como uma parte estratégica, porque as pessoas não conheciam quem era a gente, os corretores não sabiam quem era a FTX, as incorporadoras também não sabiam quem éramos, né? Então a gente precisava chamar a atenção do mercado para poder vender o produto das incorporadoras e para ter corretores junto com a gente para trabalhar. Então, assim, o fato de estar ali naquela localização para nós foi estratégico também para chamar a atenção do mercado. Mas, de fato, o nosso primeiro desafio, né, a primeira dificuldade que a gente teve foi com pessoas. A gente chamou a atenção, a gente tinha espaço, angariamos muitos corretores e eu tinha um gerente comercial. E esse cara fez um trabalho excepcional ali junto com a gente. E acho que foi no primeiro ou no segundo ano, nosso primeiro desafio foi quando ele saiu. Ele falou, olha, eu preciso sair, vou me mudar e tal. E aí ele se muda e foi a primeira dificuldade que nós passamos, né? Mas assim, foi maravilhoso para nós, porque em cima dessa dificuldade a gente começou a se desenvolver, né? A não ficar na mão de uma pessoa só. Que era ele que fazia... a seleção, vou chamar assim, dos corretores. Ele fazia toda a parte gerencial de vendas, né? Tudo passava por ele. Toda a parte comercial passava por ele. Então, assim, hoje quem faz isso dentro da FTX sou eu, né? Então, eu tive que me desenvolver a minha parte comercial para estar junto com os corretores, né? O nosso time, ele não fica sozinho. Ele sempre vai ter algum acompanhamento, seja do gerente, de um coordenador, mas ele nunca está sozinho numa negociação, né? Talvez seja esse um dos nossos diferenciais também. E teve algum momento... Aliás, deixa eu mudar minha pergunta. Nos últimos anos, pouco mais de 10 anos, né, a FTX, ela vem crescendo num ritmo bem superior ao que cresce, né, a outros setores do nosso mercado. O que você conclui como o principal motor desse crescimento que vocês vêm tendo? Ricardo, eu acredito muito na cultura do nosso negócio. Eu tenho um propósito muito grande na minha vida. E quando a gente definiu os pilares da FTX, ele veio muito de encontro ao que faz sentido para nós, para mim e para o meu sócio. Então, assim, eu só consigo manter a cultura daquela empresa viva em cima do que é a minha realidade, do que eu vivo. Então, assim, hoje, os 50 colaboradores que estão com a gente, eles podem estar em qualquer lugar ou sozinho. Se ele estiver sozinho hoje, ele vai ganhar 100% de uma comissão, correto? A partir do momento que ele se vincula comigo ou com qualquer outro concorrente meu, outra imobiliária, ele deixa na mesa ali um percentual para a imobiliária, correto? Então, assim, hoje o colaborador que está comigo, ele escolhe estar comigo. E eu tenho colaboradores que estão comigo desde o início do nosso negócio. Eu não sou o cara que paga melhor, né? Existem outras imobiliárias que pagam comissões maiores, mas eu sou o cara que não larga a mão do corretor. Eu estou com o corretor até o final.
Eu estou com ele até o negócio não ter possibilidade mesmo de acontecer, né? Então, assim, a gente dá estrutura, a gente dá o lead, que é o cliente. Sim. Nós damos muito treinamento, né? Então, assim, essa é a nossa cultura. Estar junto, a proximidade, né? Eu sei que é clichê, às vezes, a gente falar estamos em família, mas a gente tenta viver lá dentro hoje do nosso negócio como uma verdadeira família. Uma vez um corretor me perguntou, Thiago, o que é necessário para estar dentro da FTX? Para muitas pessoas, às vezes, pode ser assim, estar vendendo. Para mim, não é estar vendendo. Eu posso ter um corretor 6 meses sem vender. Se ele estiver fazendo todas as outras coisas, se ele estiver junto comigo, eu posso entender que aquilo é um momento que ele está passando. Mas eu posso ter um corretor também que está vendendo e eu desligo ele amanhã. Por quê? Porque ele não está caminhando junto com a empresa. Então, para mim, hoje, para estar dentro da FTX, precisa comungar da mesma cultura e do mesmo propósito que a gente tem como empresa. Então, de certa forma, você pegou o teu MBA em gestão de pessoas, a tua vivência em gestão de pessoas, juntou na área comercial, que é a área que você acabou aprendendo, né? Hoje em dia, todo empreendedor é vendedor. E isso fez total diferença, então, para criar essa cultura. Exatamente. E assim, pela primeira vez, eu consegui, né? Talvez, assim, muitas pessoas que fazem um MBA em gestão de pessoas ou têm várias ideias, talvez algum dia na vida, para conseguir colocar tudo aquilo que ele pensa em prática, vai ter que empreender e ter a sua empresa para conseguir fazer isso. Eu, na outra empresa que eu trabalhei, né, que eu não era sócio, eu não conseguia fazer. Porque assim, você só consegue ter um olhar dedicado para a pessoa quando você acredita nisso, né? Então assim, se o proprietário, se o empreendedor não acredita que a transformação ela vem através das pessoas, muito difícil você conseguir inserir coisas ali dentro que às vezes vai te onerar, né? Ou um curso de capacitação. Às vezes o empreendedor vai falar, não vou gastar dinheiro com isso, né? Eu vou dar um mimo no dia, não vou gastar dinheiro com isso. Eu já entendo que são todas essas ações coordenadas que fazem com que o meu colaborador tenha um resultado diferenciado, né? Então, eu acredito que seja isso que faça a diferença no resultado do nosso negócio. Então, quando eu juntei essa gestão de pessoas junto com o comercial que eu fui aprender, eu fui acolhido pelo meu time, surpreendido por um resultado que eu achava que o time não conseguia vender, né? Então, a gente vendia ali tranquilamente 10 milhões por mês, e aí eu fui surpreendido por um resultado de 30 milhões no mês. Eu falei assim, caramba, há quanto tempo o meu time podia estar vendendo isso e não estava vendendo? Por quê? Porque eu, enquanto dono, não estava olhando e entendendo a capacidade que o meu time tinha. Meu time precisava do quê? De proximidade. O que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos tentar construir esse caminho por aqui ao invés daqui, né? Então, assim, é você conhecer cada um e tentar potencializar o diferencial de cada um de uma forma diferente, né? Enquanto eu estava só como diretor, sem uma atuação ali constante no comercial, eu não entendia isso, né? Para mim era generalizado. A técnica é para todo mundo a mesma coisa. Não. Hoje eu entendo que para o Ricardo é de uma forma, para o João é de uma outra forma, da Maria de uma outra forma, para a gente chegar num resultado único, que é o quê? Ser campeão de vendas e ele ter a comissão dele no final do mês. Interessante isso aqui que o Thiago falou, pessoal, porque se vocês analisarem bem, ele comentou que ele não paga a melhor comissão do Estado, e isso eu lembro muito de mim, quando eu estava no Portal Educação. Tinha lá os 300 funcionários e uma empresa de tecnologia, né? E a gente também não pagava os melhores salários, mas a gente tinha as melhores práticas de gestão de pessoas. E isso faz total diferença. Então, às vezes, a gente fica achando que você está num negócio teu, pequeno, médio ou grande, não interessa, e acha que para trazer os melhores, você tem que só pagar o melhor salário. Mas se você tiver uma remuneração justa, mas criar um ambiente que ele colocou, um ambiente de trabalho que seja adequado, que a pessoa se sinta parte da equipe e que a voz dela seja ouvida pelos sócios, pela alta direção, isso faz total diferença no resultado, como ele disse. De um mês 10 milhões, no outro vendeu 30 milhões em imóveis. E é assim, se a gente analisar por nós, você trabalha por salário? Eu não trabalho por salário. Nem quando eu estava lá CLT. Exato. Né? Então, assim, até onde você está disposto para ganhar dinheiro?
A gente sabe que provavelmente, dependendo do trabalho que a pessoa está fazendo, se ela for para os Estados Unidos lavar banheiro, ela vai ganhar mais. Mas você está disposto a fazer isso? Né? Então, assim, dentro do que nós temos hoje, eu acredito que vale muito mais as outras coisas do que o próprio salário. Então, assim, você entender, você saber que a pessoa às vezes vai ter um dia difícil, né? Você ter a liberdade, né? Você ter a voz, né? A nossa empresa é uma empresa colaborativa. Eu não crio uma estratégia sozinho. Eu trago todo mundo junto. Ó. O que a gente pode fazer para alcançar o resultado? Então, eu trago todo mundo perto. É uma empresa onde a gente cresce todo mundo. Então, todos os meus coordenadores hoje, eles iniciaram como corretores. Hoje eu tenho uma gerente financeira que iniciou em outra função lá dentro. Então, assim, eu prefiro olhar para dentro do que para fora. Prefiro desenvolver habilidades como gestão numa pessoa que já está dentro do time do que trazer uma pessoa com essas habilidades e tentar desenvolver a cultura nela. Né? Então eu já pego uma pessoa que veste a camisa da empresa e ensino ela aquilo que ela precisa saber para ocupar aquele cargo. E com isso você diminui o turnover, né? Porque a maioria das demissões ainda hoje no mercado de trabalho, ela é por comportamento. Diria quase 90%. Dificilmente, e quando é aquela demissão estrutural, técnica, né, é muito baixa, porque essa você consegue desenvolver. Agora, comportamental, que está ligado diretamente com cultura, já é muito mais difícil. Na minha visão, ela reflete totalmente no resultado. Né? Ainda mais quando eu falo num time de vendas, onde aquelas pessoas que estão ali, elas não têm salário fixo, ou seja, vendeu, ganhou, não vendeu, vai ter que pedalar para vender. Você ter uma pessoa ali que ela não que ela está destoando do time, ela começa a contaminar. Sim. Né? Eu brinco que é o tocha. É o tocha, onde passa, bota fogo. Então assim, ela começa a contaminar até quem está vendendo. Então assim, às vezes você tirar essa pessoa é estratégico. E muitas vezes essa pessoa que contamina é uma pessoa que tem um resultado ok, que ela vende. Exato. Né? Então, muitas vezes na nossa vida aí de empreendedores, a gente vai ter que tomar decisões difíceis. E uma decisão difícil para uma empresa que trabalha com vendas, às vezes é desligar um profissional que está vendendo. Né? Agora, às vezes, os outros profissionais não estão vendendo, por quê? Porque aquele ali... Está prejudicando. Está prejudicando. Isso é fato. Já aconteceu comigo, inclusive. Porque senão você nunca vai tomar decisão. Porque o meu olhar enquanto diretor, tá? Isso eu estou falando do olhar do Thiago, enquanto ali no comercial hoje o meu olhar é esse. Mas quando eu estava só como diretor, o meu olhar era não, mas a gente vai mandar o Ricardo embora agora. Não, mas ele está fechando uma venda, vamos esperar. Entendeu? E aí esse pensamento me travava e travava a empresa, ela nunca ia mandar ninguém embora. Porque parece que quando você vai mandar o cara embora, aparece alguma coisa que ele tira ali da cartola, algum negócio que está fechando. Então, hoje eu entendo, não é sobre o resultado. É aquilo que o cara está trazendo para a empresa que está disseminando a discórdia, disseminando, né, a fofoca, o negócio que não é compatível com aquilo que a gente acredita. Isso que o Thiago está falando é sensacional, porque tem algo que eu aprendi, é que valores são inegociáveis, né? Valores é o alicerce. E às vezes, como ele se deu um exemplo perfeito, você tem aquele vendedor, talvez você está passando por isso agora, seja seu negócio pequeno, médio ou grande, você está passando por isso agora, você tem um melhor vendedor, você tem aquela pessoa que vende bem, só que o comportamento dela é totalmente contra a cultura, e aí cultura tem muito a ver com o propósito, com os valores dos sócios, dos diretores, é totalmente contrária à cultura dele. E aí a gente fica postergando, mas será? Então o que ele está dizendo é o seguinte, e também eu me alinho e assino embaixo isso que ele falou, porque todas as vezes que eu via que um colaborador meu não estava alinhado com a cultura, mesmo que ele entregasse um resultado muito bacana, não valia a pena. Então quanto mais demorava, mais era pior, porque só vai aumentando a bola de neve. Então, quanto mais rápido. E às vezes você acaba perdendo outras pessoas que estão em produção, que são bons por conta daquilo ali, né? Então, realmente, quando você consegue identificar isso, quanto mais cedo você resolve o problema, melhor é. Exato. Tiago, quando que vocês perceberam que, poxa, olha só, a gente é a maior imobiliária do Mato Grosso do Sul, e depois
O que é manter essa liderança na prática? Ricardo, antes de ser a melhor imobiliária do Mato Grosso do Sul, a maior, a gente já se portava como se tal fôssemos, né? Então, assim, eu sempre tive muito claro dentro de mim, pela minha formação, pelo meu propósito mesmo de vida, independente do tamanho que fosse muito organizada, né? Então, assim, eu sempre quis transparecer para as pessoas que iam até o meu escritório, para os meus clientes e para os meus colaboradores, que somos muito organizados. Então, hoje, quando a gente recebe as pessoas, parceiros, concorrentes, a gente faz isso muito, a gente abre o nosso negócio, o nível de organização é muito grande. Então, o meu financeiro é muito organizado, né? É setorizado. Eu tenho 6 pessoas trabalhando hoje no financeiro, dentre locação, né? Gestão de loteamento. Eu te atrapalhando, eu sou prova viva de que o financeiro dele é organizado. Tem um imóvel pequeno até que a gente aluga como depósito. Às vezes a gente passa o boleto lá, no outro dia o financeiro já faz a lembrança e a cobrança. Você acha aquilo fantástico, né? No outro dia do boleto, na hora do almoço, tá lembrando, não pagou, lembra aí e tal. Aí eu falei, cara, o financeiro do Thiago é organizado, eu gosto disso. Continua. E a estrutura física, ela é muito organizada. Porque assim, eu tenho aquele dilema, né? Organizar para crescer ou crescer para organizar, né? Então assim, a gente tentou fazer isso junto. E eu acho que eu me dou bem no comercial hoje porque eu trago a cultura de ser organizado, né? Às vezes eu já tive outras pessoas que trabalharam no comercial e o cara do comercial, ele é negócio. E às vezes ele não é tão organizado, né? Então assim, para colocar no CRM, então... Imagina. Que é CRM para quê? Que isso? Né? Então assim, eu já fui forçado a ir para o comercial, aí depois eu te conto por quê. Mas comigo eu carreguei a parte de organização. Então talvez seja isso um outro diferencial que faz a gente crescer organizado, né? Você ser atento aos números. Poxa, isso daqui que a gente fez no lançamento passado deu certo, mas isso aqui não deu. Vamos pegar o do outro junto com esse e fazer o negócio. São dados, né? Sim. Hoje nos seus negócios, nosso negócio, a gente trabalha em cima de dados. E na venda também é a mesma coisa. O que está dando certo, o que está dando errado, o nosso lead, quanto está custando. Então assim, é trazer para o comercial um pouco dessa organização. Sem dúvida. Hoje, quando você fala, a gente está falando bastante de cultura, valores, quais são os 2 valores que você não abre mão de um colaborador que faz parte da FTX? Transparência, né? Um cara, ele tem que ser transparente comigo, né? Não fazer negócio por fora, né? A gente fala muito sobre isso. E ele entender que ele está ali porque ele quer. Né? Ele podia estar em qualquer lugar. Ele escolheu estar aqui, eu escolhi estar com ele. Eu preciso entregar muito para ele ficar. E ele precisa entregar o trabalho dele para mim. Né? Então, assim, ele ser transparente, um jogo transparente. Uma consciência de equipe. Consciência de equipe, exatamente. Né? Não trabalhar no individual. Porque a gente só conseguiu chegar e para se manter nesse lugar, né? Que é a pergunta anterior que você tinha feito, se manter nesse lugar de liderança, a gente não consegue fazer isso sozinho. Se eu tivesse sozinho, eu não ia conseguir. Meu sócio sozinho não conseguiria. Se eu tivesse 10 corretores, talvez não conseguisse, mas com 50 corretores a gente consegue chegar muito longe. Né? Por isso que a nossa estrutura hoje de gestão, ela é grande também. Por quê? Porque senão eu não consigo dar atenção a todos os colaboradores. Né? Então hoje o desafio da FTX eu vejo assim, Ricardo, que crescer não seja tão difícil. A gente entrou no mercado num momento onde as antigas imobiliárias de nome, de tradição, elas ficaram um pouco ultrapassadas porque não se inovaram. Não entraram na tecnologia, né? Você entra naqueles escritórios, o escritório de 1900 e pouco, não sofreram atualizações que o mercado necessitava. E a gente entrou já nessa parte, nesse momento digital, CRM, né? Entendendo que o negócio precisava de uma renovação. E aí a gente conseguiu crescer. Mas aí o desafio é o quê? Se manter. Né? Porque crescer, qualquer pessoa que chega com algo diferente, ela vai crescer, ela vai chamar atenção. Agora, se manter ali na liderança é um desafio muito grande, porque você tem que trazer inovação o tempo inteiro. Né? Porque no próximo lançamento, o cara já está fazendo a mesma coisa que você fez no outro. Né? Você começa a virar uma referência até do que fazer e como fazer. Pô, os caras, como que eles chegaram
campeões, eles fizeram isso, vou fazer. Aí o cara faz. Se eu não pedalar para trazer inovação e começar a fazer coisa diferente, né, esse cara vai chegar muito ao meu lado. Hoje, a realidade é um pouco diferente. Hoje a gente tem imobiliárias novas aqui, a gente tem imobiliárias muito boas também, né, fazendo um trabalho diferenciado, que são nossos parceiros também. Então, assim, eu vejo que hoje o mercado, para quem quer entrar, já está um pouco mais difícil para você competir. Mas isso é muito bom, né? Faz com que eu, enquanto empreendedor, melhore cada vez mais. Sim. Não entre numa zona de conforto. Para o cliente é melhor ainda, porque se eu não estou conseguindo te atender hoje com eficiência, você tem várias outras opções para buscar o resultado que eu não estou te entregando. Sim. Como que você vê hoje, baseado nisso tudo de evolução e inovação que você acabou de comentar, as startups do segmento imobiliário? A gente tem diversos tipos, né? Você tem desde do Airbnb, que acho que vem ajudar vocês, né? Que é as pessoas que compram e fazem alocação. Você tem aquelas que compram imóvel de leilão ou imóvel de valor baixo, reformam, né? E colocam para alugar ou para vender. Você tem outras que constroem, né? Eu vou chamar assim, casas 3D, pega o terreno e constrói lá como se fosse um Lego. Então, é um mercado imobiliário que tem sido cada vez mais se adequando, né? Como é que você vê essa mudança na tecnologia de startups, de inovação, com o que vocês fazem hoje? Ricardo, uma das primeiras palestras que eu fui em São Paulo, eram 2 dias de palestra. Estávamos eu e o Fernando. E era 100% mercado imobiliário. Ele era um palestrante de referência no mercado imobiliário. Ele abre a palestra dele falando bem assim: a profissão do corretor de imóveis está fadada a acabar. Cara, eu falei assim, o que esse louco tá falando? Né? Somos donos de imobiliária, 100% corretores de venda, e o cara fala isso. E, de fato, ao decorrer da palestra dele, eu entendi e trouxe isso para mim e fez a gente modelar a FTX nessa forma que a gente vende hoje para o mercado. De fato, aquele cara que era corretor de imóveis, daquele jeito que o Thiago aqui que está falando com você hoje tinha a visão, antes de pensar em ser corretor de imóveis, eu tinha a visão do quê? É o cara roleiro, né? É o cara que não se formou, o cara que não tem nada para fazer, o cara que está desempregado, ele vai lá, ele tira o Cresce, ele vira corretor de imóveis e aí colocam ele numa negociação, ele vai tirar uma comissão, né? Era essa a visão que eu tinha. Né? E durante muito tempo isso, e até hoje, dependendo com quem você vai falar, o cara tem essa visão. Por quê? Porque, de fato, muitas pessoas que não têm nada para fazer, de fato, muitas pessoas que estão desempregadas, às vezes elas fazem o curso achando que é fácil e vai ganhar dinheiro. Né? Então o cara, quando ele fala isso, ele me chama atenção e ele fala, olha, com a tecnologia, com os aplicativos, com as startups, se você não aprender a ser um profissional diferente para fazer sentido na vida do Ricardo e do outro cliente, acaba, procura outra profissão. Porque com o decorrer do tempo, os aplicativos vão fazer isso sozinho. Você olha, o quinto andar hoje, ele faz tudo. Né? Eu deixo o meu imóvel lá, ele acha você que quer alugar, faz o contrato, precisou de corretor? Não. Né? Então, assim, hoje a maioria das coisas você consegue fazer sozinho. Então, assim, o olhar meu da FTX foi justamente isso, fazer diferente. E hoje o nosso corretor, ele está treinado e quando ele entra para dentro da FTX, a olhar diferente. E por que o nosso negócio é diferente? Porque esse olhar que nós temos para a parte de investimentos hoje, ele vem disso. Isso que nós fazemos hoje, Ricardo, o aplicativo não vai fazer. Né? A IA não vai fazer. O que a gente faz hoje? Ela pode nos ajudar a fazer. Hoje o nosso corretor, se você chegar lá no nosso escritório e falar, eu tenho um terreno assim, 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 e eu quero colocar para vender. O corretor de antigamente que eu falei aqui, ele vai fazer o quê? Pegar, fazer a ficha de captação, colocar uma placa lá, colocar no Infimóveis para vender e ficar esperando. Sim. O corretor FTX e o corretor que quer ficar no mercado, e aí eu estou falando da FTX que é o meu negócio, mas outras imobiliárias também atuam dessa forma, vai pensar no seu terreno como uma possibilidade de outros negócios. Pô, se o seu terreno tem mais de 1.000 metros, pô, Ricardo, dá para a gente levar para Joy, dá para a gente levar para Plaenge, dá para a gente levar para HVM. Vamos estruturar uma SPE, vamos colocar outros clientes aqui para comprar o seu negócio, para fazer um projeto, para construir um restaurante. Isso é pensar.
né? Isso não é você só ter o Cresce ali e você ser um corretor de imóveis. É você pensar em possibilidades para ganhar dinheiro. Né? E são possibilidades reais, que não vai me limitar ali a ganhar uma comissão de você porque eu vendi o seu imóvel. Não, eu vou ganhar comissão porque eu vendi, te coloquei dentro do negócio, você ficou, vai se criar um produto e eu vou ganhar mais comissão, eu vou gerar cada vez mais recurso, entendeu? Então, assim, é ampliar os horizontes dentro do nosso segmento para a gente ganhar mais dinheiro e ter fazer sentido na vida dessas pessoas, né? O que o aplicativo não faz. Verdade. Você acredita que o bom vendedor, bom corretor, vou chamar assim, ele nasce com talento ou ele se desenvolve? Eu acredito que é possível ser desenvolvido. Mas você tem aqueles caras que já é você talento, e se você trabalha ele... Você tem aquele cara que ele já desponta desde o dia que ele entrou ali, que você sabe que o cara é diferenciado, e tem aquela outra pessoa que você vê que tem potencial, mas que precisa ser trabalhado. Eu tenho essas duas pessoas esses dois perfis eu tenho dentro do nosso negócio. A parte de trabalhar com pessoas, que é o que eu gosto, faz a gente afinar um pouco o nosso olhar para isso, né? Você entender até onde vai, até onde não vai, o que realmente não vai, né? Mas eu acredito que o talento dá para ser treinado, sim. E você gosta, quando você contrata, trabalhar um cara que nunca foi corretor, mas tem aquela pegada de vendedor, ou o corretor já experiente? Você tem alguma preferência? Ricardo, no começo do nosso negócio a gente queria pegar corretores prontos, né? Com experiência. Hoje, se eu te falar, todos os meus campeões de venda de todos os anos, o top 3 são todos corretores formados pela FTX. Legal. São pessoas talentosíssimas, pessoas muitas vezes que trabalharam com vendas, mas que eles tiraram o Cresce dentro da FTX, eles aprenderam com a gente e nunca trabalharam em nenhuma outra imobiliária. Que legal. Que aí Formou mesmo lá de dentro. O cara vem sem vício, né? Ele vem com a cabeça aberta para entender e ele acredita que tudo aquilo que você está falando faz sentido, e aí ele começa a fazer venda, ele entende que é esse o caminho, né? Entendi. E aí a gente ensina que o CRM é algo para apoiar, não para atrapalhar ele, né? Então, às vezes a gente tem a dificuldade, quando o corretor ele já vem pronto, dele se adaptar a esse nosso ritmo de trabalhar, né? Porque aí normalmente ele fala assim, não, mas eu trabalho assim e dá certo, né? Mas aqui você vai ter que trabalhar assim porque é o jeito que a gente acredita, né? E como a gente fala, a cultura ela acaba expelindo o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar, das coisas que a gente acredita. Se o cara ele não entra naquilo ali, automaticamente ele sai sozinho sem que eu precise tirar ele, né? Ele se sente incomodado porque tá todo mundo fazendo. Sim. Né? Só eu que não tô fazendo, então eu tô no lugar errado. Verdade. Você acredita que... Você acredita não? Já que a gente está falando em erros e acertos também, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que a gente nunca erra, né? Ou a gente acerta ou estamos aprendendo. Qual você diria que foi os erros mais comuns que você cometeu que levaram para um aprendizado? Acho que um dos maiores erros que a gente cometeu, mas que foi muito bom, porque levou a gente a olhar e ter esse resultado hoje, foi delegar muito o nosso negócio, né? A gente fala muito que para crescer a gente precisa delegar, né? Preciso delegar, preciso soltar para eu pensar, para eu criar, para eu olhar para outras coisas. Mas existem algumas coisas ali que eu não posso deixar 100% na mão dos outros, né? Precisa ter tipo o que você diria? Precisa ter um olhar seu que é o proprietário. De fato mesmo o nosso comercial. O comercial é o coração da empresa, né? O que adianta eu ter um financeiro lindo que vai fazer a cobrança maravilhosa de tudo mais, se eu não tenho negócios entrando, se eu não tenho locação entrando, se eu não tenho venda? O financeiro vai servir de quê? Para gerir o que se não tem recurso? E, de fato, a gente, no momento que a gente começou a crescer, a gente tinha gestor comercial, gestor executivo, pessoas responsáveis, uma organização muito grande com pessoas responsáveis para fazer tudo, pronto para a empresa crescer mais ainda. E eu olhando para outras coisas, meu sócio olhando para outras coisas, e, de fato, largar algo tão importante 100% na mão das pessoas, às vezes faz você sofrer, né? E fez a gente sofrer.
No que? Aquele valor que eu falei para você de faturamento baixou em 50%. Bastante. E aí começa a dor. Aí a dor faz com que te força a olhar para aquilo ali. E aí eu precisei olhar para aquilo ali. Falei, opa, a conta não está fechando. Como que eu vou manter essa estrutura de pessoas, de processo, tudo lindo, maravilhoso, organizado, se o negócio não está acontecendo, não está vendendo? Aí foi 1 mês, 2 meses, e aí já não dava mais. Aí o que eu tive que fazer? Eu e o meu sócio, olha, a gente vai ter que ir para o chão. Né? Então ele foi para uma área e eu fui para essa área. E aí quando eu vou para essa área comercial, que não era o que eu queria, não era a minha habilidade, mas eu tive que ir, por quê? Porque o faturamento tinha diminuído, né? Tiramos o gestor comercial, fui fazer a gestão comercial e ali eu vejo que o meu time não consegue só vender 10. Ele consegue vender 30, se for bem trabalhado, né? Então, Thiago, fui pela dor. Né? Pela dor da minha empresa. Que aprende, né? Então, assim, foi um erro, porque assim, eu já tinha 5, 6 anos de empresa. Há quanto tempo eu poderia estar faturando muito mais, né? Agora eu não estava faturando, por quê? Porque que ano foi isso, Thiago? Vai fazer 2 anos que eu estou na gestão comercial. 2 anos que aconteceu esse baque de queda que você teve que mexer. Foram 2 meses de queda e aí falei, não. Vamos mexer. Né? Tem que fazer, tem hora que você precisa fazer. E uma coisa que eu sempre digo... Que é considerável, né? Você vê de um mês para outro cair 50%. Né? Que vive de comissão, né? Exatamente. Isso traz para a gente vários aprendizados. Né? Que eu não posso ancorar todo o meu negócio em cima de receita variável, que é a venda. Eu preciso ancorar o meu negócio em receita recorrente, que é a locação. Então, eu preciso crescer a minha carteira de locação, crescer a minha carteira de loteamento, que é o que vai me dar receita recorrente, e trabalhar mais a minha receita variável, que são as vendas. A margem é maior hoje no loteamento, né? Do que a locação, do que na venda, né? Sim. A preferência. E hoje a gente vive um mercado, uma taxa de juros que é muito alta, está muito alta no Brasil, né? Casando aí perto de 17%, acho que 16%, né? Alguma coisa assim. E isso atrapalha bastante, né? A questão do financiamento do imobiliário. Embora teve notícia boa recentemente que a Caixa aumentou um pouco acho que de 1 para 2,5, se eu não me engano, milhões do financiamento. Isso impacta? Vocês tem sentido uma mexida, os imóveis mais parados por conta disso? Ricardo, a gente sempre tenta olhar um pouquinho à frente o que vai acontecer. Se você olhar, você olhou lá no nosso site, você fez uma pesquisa muito boa, né? Que você veio com números aí que eu tinha até me esquecido já. Desde o dia que nós abrimos a FTX, a gente sempre faz uma festa de final de ano para os nossos corretores, que é a coroação ali do nosso ano, né? Onde a gente elenca os 3 primeiros vendedores, primeiro, segundo, terceiro lugar em resultado, e a gente comemora o resultado da empresa. Então, você pegar o nosso primeiro ano, nós vendemos, 10 milhões, que é o nosso resultado mensal. Então, a empresa ela foi crescendo e o ano passado nós vendemos 230 milhões no ano. Somado. Perfeito. No ano de 2024. Por que isso acontece? Eu nunca tive uma baixa, mesmo estando em crise, né? Eu acho que desde quando eu nasci, desde quando você nasceu, a gente sempre está em crise, né? Sim. Nunca teve um momento... Né? Nós estamos em crise. E com nós nunca foi diferente. Só que eu vejo que o mercado imobiliário em Campo Grande... É cíclico, né? A gente pode falar que o mercado imobiliário é cíclico, né? Enfim, mas vamos. Eu acredito que o mercado imobiliário... E como um todo, aqui no Mato Grosso do Sul, ele é diferente do resto do país. Né? Com pessoas que a gente conversava do mercado imobiliário em alguns momentos da nossa trajetória, que realmente, de fato, o país estava em crise, que estava tudo muito difícil. Na época da pandemia, nos outros lugares realmente estava muito difícil, mas aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, era muito próspero, os negócios aconteciam. Provavelmente por estar ligado ao agro, né? Isso daí se diferencia. Mas até esqueci a pergunta que você tinha me feito. Eu tinha comentado da taxa de juros. Isso. E aí o que acontece? A gente recebeu várias consultorias, Ricardo, desde o começo do nosso negócio, que falava que a gente tinha que nichar. A empresa de vocês precisa nichar. Vocês são médio padrão e vai vender só médio padrão ou é alto, né?
Só que eu, enquanto vendedor, nunca consegui nichar. Porque na hora que eu vejo o negócio, o cliente querendo comprar um negócio, eu vou falar, não, eu não vendo porque eu só vendo alto padrão. Né? Então, hoje a gente nichou dentro da FTX. Né? Se você é um cliente da linha econômica, eu tenho um corretor que vai te atender. Se é do alto padrão, eu tenho um outro corretor que vai te atender. Então, a gente nichou dentro. E isso traz para nós uma flexibilidade de conseguir passar pelos altos e baixos do nosso país. Então, quando o nosso governo, a gente entendeu que o nosso governo ia mudar, nós já começamos a olhar para o Minha Casa Minha Vida. Já começamos a olhar para a linha econômica de uma forma diferente. Perfeito. Então, hoje, se você olhar, 30% do resultado em vendas da FTX, ele vem da linha econômica. Por quê? Porque em algum... Quantos por cento? 30%. Bastante. Porque em algum momento a gente olhou e entendeu que isso, neste momento, ia ser um diferencial para o nosso resultado. Né? Porque se eu fosse depender só do médio, quem que precisa de financiamento imobiliário? O médio. Sim. Né? O alto padrão, muitas vezes ele não precisa, e o da linha econômica, ele sempre tem algum movimento ali atrelado a ele que vai ter um incentivo para o negócio acontecer. Né? Então, o médio hoje... Tá onde? Aonde a gente atacou, que são nos lançamentos imobiliários. Porque os lançamentos, você comprar um imóvel na planta, você não precisa de financiamento. Você vai precisar de um financiamento só daqui 4 anos. E aí, daqui 4 anos, a gente espera que as taxas estejam melhores, a situação do nosso país. Porque não tem como, né? A taxa. Bom, desde quando você colocou bem, desde quando a gente é pequeno, a gente vê essa questão de crise e vê os altos e baixos. Então, taxa de juros alta prejudica todo mundo. Então, vai chegar um momento que a coisa vai estar meio ruim. Olha, vai ter que corrigir isso. Diminui, corta gasto, aí volta de novo. Sim, e se eu pegar um panorama, um raio-x de cada ano da nossa empresa, cada ano foi um ano diferente. Você pegar, teve um ano onde a maior parte do nosso resultado, ele veio de revenda, que são os imóveis que na maioria das vezes vai para financiamento. Se você pegar, por exemplo, o raio-x do ano retrasado, veio do altíssimo padrão, veio de loteamento. Se você pegar um raio-x desse ano, 30% vem do resultado da linha econômica, que provavelmente a maior parte do resultado do ano que vem vai vir de um outro lugar. Né? Então, assim, por isso que eu não nicho o meu negócio e eu preciso ter a cabeça aberta para ir. Ó, gente, não está dando aqui? Vamos para lá. Não está acontecendo aqui? Vamos para lá. Eu diria até de outra forma. Eu acho que vocês continuam nichando, que é o mercado imobiliário, mas vocês criaram várias vertentes, né, através de crise. E é bacana isso, porque quando a gente fala de dor de crise, assim como você, eu dou palestras, participo de eventos, e acho que esse ano, umas 6 pessoas em eventos diferentes me perguntou a mesma coisa. Como que é que você... Quando que acaba esse alto e baixo de você saber empreender? Em que momento que acaba? Eu falei, olha, nunca acaba. E quando a coisa vai crescendo mais, o problema é maior, porque a responsabilidade é sua maior, tem mais famílias debaixo de você. Exatamente. E é tudo maior, então isso nunca acaba. Então, aceita que dói menos, né? É melhor você aceitar logo que vai doer menos. E é legal quando você fala isso, porque você viu que você fez... Na verdade, quando a gente encontra um obstáculo, uma dor, as pessoas falam, teve um obstáculo no meio do caminho, eu tive que desviar o caminho. Na verdade, não. Eu sempre costumo dizer, cara, o obstáculo, a dor, é o caminho. É o caminho. Ele tá ali para você aprender. E aí você pegou isso, vocês pegaram isso, né? Você e o Fernando, a sua equipe, vocês pegaram isso e desenvolveram isso através de outras vertentes, né? E eu acredito, eu coloco como nichada, porque, olha, vamos ter o aluguel, vamos ter o departamento de pequenos negócios, vou chamar assim, pequenos negócios imobiliários, vamos ter a venda de alto padrão, vamos ter o loteamento, vamos ter a SPE, depois você pode até explicar um pouquinho pro pessoal o que é a SPE. Vamos ter os outros segmentos e cada um... Gestão de loteamento. E cada um vai dar pra gente um pouquinho aqui, um pouquinho, mas no final tá tudo vinculado ao meio imobiliário. Do que você depender de uma única coisa, que é a venda. Exato. Que aí realmente, de fato, quando acontece um impacto como esse, a taxa de juros disparada, aí você se vê o quê? Pô, vou fechar meu negócio. Né? Então, você ter essa cabeça direcionada, obviamente, dentro do seu negócio, né? Então, hoje, a FTX, ela pensa tudo dentro do mercado imobiliário. Cara, e dentro do mercado imobiliário tem milhões de coisas possíveis para fazer. Né? A gente aqui sentado, a gente falou de
de meia dúzia, mas existem muito mais coisas que você pode fazer. O setor que está crescendo bastante, casas inteligentes, né? Que as pessoas estão construindo, vinculam o mercado, né, imobiliário, mas... Perfeitamente. A própria SPE, se você for ver, ela vem de um momento de crise. Aproveita e explica pro pessoal o que é SPE, que talvez a maioria não saiba. Vamos lá. SPE, a sigla, ela significa Sociedade de Propósito Específico, né? Ela nada mais é do que um CNPJ, né? Específico para alguma coisa. Então, as SPEs hoje, você pode colocar várias coisas em SPE, mas no nosso caso a gente coloca os terrenos que a gente compra, né? Então, vamos lá. Hoje, o que a gente faz com um terreno que a gente compra através de uma SPE? Simplesmente, essa área aqui, Ricardo, ela custa 10 milhões de reais. E ela tem possibilidade da gente apresentar para uma grande construtora para construir um prédio ou um loteamento aqui, certo? Só que o Ricardo não tem 10 milhões para comprar, né? O Thiago não tem 10 milhões para comprar, o João não tem, a Maria não tem. Só que você tem 1 milhão. Você tem 1 milhão, eu tenho 1 milhão, a gente junta 10 pessoas que têm 1 milhão, a gente compra isso daqui, certo? Sim. A grosso modo é isso. E aí essa SPE, que é esse CNPJ, ele tem o quê? Esse terreno de 10 milhões. E aí entra o trabalho da FTX, que é o quê? Apresentar este produto, que é este terreno, para incorporadoras que tenham interesse em construir aqui. Seja um loteamento, seja um prédio, aí entra a visão da FTX. Então, a visão da FTX, ela inicia na escolha do terreno. Eu escolho hoje o terreno, tá? Eu monto o grupo, hoje já com o lastro que a gente já adquire a área. Lá no começo era assim, ó, cara, temos essa área daqui, junta, todo mundo tem interesse, vamos comprar, né? Todo mundo colocando o dinheiro ali. Hoje a gente já compra a área dentro da SPE, né? A gente consegue fracionar ela em cotas. Então hoje eu tenho negócios, oportunidades desde 140 mil até oportunidade de 700 mil reais lá dentro. Certo. E quando vocês compram, vocês já têm o, vou chamar assim, um projeto casado com a incorporadora ou não? Alguns sim. Compra e depois vão? Alguns sim, outros não. Aí, obviamente, quando o negócio já está casado com a incorporadora, ele tem um valor mais alto. Mais fácil, né? Né? Ele é um valor mais alto para a pessoa entrar. Agora, na maioria das vezes, Ricardo, ela não tem um negócio fechado ainda, né? Eu vou apresentar, eu junto empresários, falo, olha, a área é essa, a área de 5 mil metros, o nosso projeto inicial, né? A nossa visão é para construir 2 torres aqui, mais ou menos assim, vai dar um retorno assim, e nós vamos procurar XXX empresas. Mas nesse momento aqui, da aquisição das cotas, normalmente não tem um negócio fechado ainda. E aí as pessoas vão colocando dinheiro, vão comprando as cotas, vai saindo do nome da FTX, vai indo para o sócio, né? Tudo isso em contrato social, porque de fato é uma empresa. E aí a gente começa... Vocês vendem as cotas? A gente vende as cotas. Com ganho de capital, praticamente com o mesmo valor, aí varia? Praticamente com o mesmo valor. Entendi. Que é até uma questão tributária interessante, isso, né, para quem investe. E aí... assim, em resumo, a SPE que a gente faz hoje, das cotas de investimento imobiliário, é você ser sócio, por exemplo, da Plaenge, que é uma mega de uma construtora, investindo 300 mil reais. Quando na vida que você vai conseguir isso? Você entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho terreno, que a cota é 160 mil reais, para a gente construir galerias, né? E hoje com 150 mil reais, o que você consegue comprar? Você não consegue comprar um apartamento. Mas ali dentro da SPE, com o que vai ser construído, depois você consegue vender e tirar 3 vezes o valor investido. A pessoa consegue comprar na SPE com uma carta, por exemplo, de consórcio contemplada? Imobiliário ou não? Não. Tem que ser dinheiro vivo? Dinheiro. Tá. Financiamento também a maioria não consegue. Você teria que pegar... Tá. Porque ali assim, vamos entender que a SPE ela é uma empresa, um CNPJ, então quando você vai entrar como sócio, você precisa integralizar o seu capital. Né? Como que você vai integralizar? Ou vai ser com trabalho ou vai ser com recurso. De fato, quando ele vai comprar a cota da FTX, é o quê? Uma recuperação de caixa, porque eu já comprei a área, né? Então eu preciso, nesse momento eu ainda não consigo receber uma carta de crédito ou um financiamento, porque o projeto ainda não está pronto. Entendi.
Vocês têm um pouco mais de 10 anos. O que você acha que mais mudou no mercado imobiliário nesses últimos 10 anos? Se você fosse citar uma coisa. Eu acredito que o perfil do cliente. O perfil do nosso cliente mudou muito. Hoje, o perfil, quando você fala, você tem o de alto padrão, você tem o de pequeno, você tem o cara de loteamento. Hoje, como que é esse perfil? Tipo, a pessoa do residencial alto padrão, procura vocês mais final de semana, procura durante a semana? Ou a pessoa de loteamento, você comentou que no início era o pessoal de fora do estado. Hoje mudou? Como é que você tem visto? Ricardo, o perfil do nosso cliente mudou, eu acho assim, de uma maneira geral e provavelmente para todos os segmentos. Hoje o cliente ele tem muita informação, né? E por isso que a gente dá tanto treinamento e desenvolvimento para o nosso time, para os nossos corretores. Por quê? Hoje a informação está aqui. Tudo que você quiser saber sobre, vamos lá, o novo lançamento da Vanguard, você tem aqui. Então, se o meu corretor ele não estudar, se ele não souber os mínimos detalhes, os detalhes que não estão na internet, para poder sanar a dúvida do cliente, o cliente não vai nem querer conversar com você. Né? Ele vai preferir aqui o computador. Então, quando eu falo que o perfil do cliente mudou, e eu digo de todos, tanto do investidor das SPS, quanto da linha econômica, quanto do alto padrão. Esse cara ele já tem muito entendimento sobre o assunto. Então, a gente precisa ir numa linha ali para tentar agregar. Né? Eu não acredito mais e não faz mais sentido para nós hoje nesse mercado você ser um apresentador de um produto. Eu ficar mostrando para você aqui o book do produto, olha, Ricardo, isso daqui é essa sala, isso daqui é a piscina, não. Vai muito além disso, né? Eu preciso falar para você de taxa de retorno, né? Você vai investir tanto, lá na hora que você for financiar, seu imóvel já vai estar... É isso que o cliente hoje precisa. E o cliente também da linha econômica hoje, ele também já está assim. Antigamente tinha aquele negócio, o cara da linha econômica, o cara do popular, ele vai comprar o que couber no bolso dele. Não é mais assim. Uhum. Esse cara também não está aceitando qualquer coisa, né? E aí me remete àquilo que eu ouvi lá na primeira palestra que eu fui, né? Que o cara que não se transformasse procurasse outra profissão porque a profissão de corretor de imóveis estava fadada ao fracasso. Quer dizer, se você não se desenvolver, se eu não procurar uma forma de fazer sentido na sua vida para eu te atender, isso daqui já está te entregando todas as informações que antigamente o corretor ia falar, olha, tem 2 quartos, 3... Entendeu? Isso aqui já tem aqui, você já sabe. Eu preciso trazer algo diferente para você para conseguir fechar um negócio. Faz total sentido, né? Estamos chegando no final já, Thiago. Quero fazer uma penúltima pergunta para você. Como que você vê, já que a gente está falando de investimentos, como que você vê o mercado imobiliário aqui no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos próximos 3, 5 anos? Ricardo, eu vejo um mercado muito diferente do que a gente tem hoje positivamente, né? Eu tenho clientes, incorporadoras que vieram há 5 anos e quando retornaram agora esse ano encontraram uma cidade completamente diferente. Às vezes a gente que mora aqui não tem essa percepção, né? Porque a gente passa todo dia nas mesmas ruas, mas o número de prédios, o número de construtoras e incorporadoras que entraram aqui na nossa capital nos últimos 5 anos transformou a nossa cidade, que tem vários problemas. Mas mesmo tendo todos os problemas, é uma cidade muito agradável de se morar, né? Então eu vejo uma cidade, o nosso estado diferente positivamente para os próximos anos, 3, 5 anos. O número de prédios hoje que a gente tem em aprovação, são mais de 60 prédios em aprovação. Estado ou Campo Grande? Campo Grande. Só Campo Grande? Só Campo Grande. Então, isso nos deixa com muita vontade de continuar, de não sair daqui, de não olhar outras praças para investir, em realmente colocar todo o nosso recurso, a nossa energia dentro da nossa capital, né? A FTX ela tem negócios fora da nossa cidade, mas a maioria deles aqui no Mato Grosso do Sul. A gente tem negócios em Chapadão do Sul, Costa Rica, Sete Quedas, Amambai, Dourados. Nós temos... Porto Murtinho, a região de entrada da rota, não, tá? Ainda não. Nós temos negócios aqui, Três Lagoas. E por que a gente olha tanto para cá? Porque a gente entende que com a rota bioceânica, tudo que está acontecendo aqui é algo que não faz sentido a gente olhar para fora, né? E talvez o campograndense comece agora a enxergar
esse potencial, né? Eu tenho muitos clientes que deixaram de ganhar dinheiro com a gente ali no Jardim Veraneio porque não acreditaram, né? Porque simplesmente eles falavam, vocês estão loucos, aqui não vai acontecer nada. Agora, como que não vai acontecer, Ricardo? Em cima de pesquisa, né? Será que, assim, é só a gente que demorou tá olhando? Um pouquinho, mas foi, né? Não, demora, mas assim, eu enquanto empresário, você enquanto empresário, você faz os seus investimentos em cima de pesquisa, não é da tua cabeça. Sim. É em cima de pesquisa, o que o mercado está falando, o que os outros estão falando. Pô, se eu tenho a principal incorporadora da cidade, olhando para aquela região, buscando área naquela região, né? É porque ela fez muito estudo. Fez. E eu vou fazer a minha lição de casa, que é estudar também, entender o que está acontecendo ali, arregaçar as mangas e ir para lá. Então, é isso que a gente faz, né? A FTX, ela sempre está olhando para frente, né? Qual que é o próximo passo? Né? O que vai ser nos próximos 5 anos, próximos 2 anos? Né? E a gente fala que hoje a informação é o nosso principal ativo. Né? Quem tem informação hoje consegue se diferenciar nos seus negócios, nas suas escolhas, e hoje a FTX tem informação do que vai acontecer nos próximos anos. Olha, aqui vai sair isso, aqui vai sair isso, aqui vai sair isso. Né? E a gente tem essa informação não é porque a gente está conectado a algum órgão que libera essas coisas, não. Porque a gente atende vários cases da cidade, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Dados, né? Dados. Tiago, para encerrar, quero que você olhe para aquela câmera ali. E se você fosse conversar com o Tiago de 10 anos atrás, quando começou lá a FTX, que recado você daria para ele? Paz, o que eu falaria pro Tiago? Eu falaria pro Tiago não ter tanta paciência e não ter tanta calma, para ele correr bastante e para seguir o seu sonho, correr atrás dos seus objetivos, que ele está no caminho certo. Muito bem. Parabéns. Realmente está no caminho certo, né? Se transformaram aí na maior imobiliária do Mato Grosso do Sul, um pouco mais de 10 anos, com várias outras, né? Com muito mais tempo que vocês. Então estão de parabéns, né? Você e o Fernando Sócio, sem dúvida alguma. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez agradeço, é um prazer estar aqui. Sempre muito bom encontrar você, né, nas nossas trocas que a gente tem. E fica aqui o meu convite mais uma vez para você nos visitar, ir até a FTX. A gente está ali na Lagoa 55. Para quem quiser conhecer também. Qual que é o site, Thiago? www.ftxnegociosimobiliarios.com.br. E eu, enquanto empreendedor, tenho muito prazer e muita satisfação de receber outros empreendedores. Né? Eu entendo que a inovação, ela de fato se dá quando eu coloco dentro do meu negócio experiências de outros negócios. Né? Então, assim, para mim faz muito sentido conversar com empreendedores e com pessoas que querem trocar uma ideia, mesmo de outros segmentos ou até do mesmo segmento. Né? Eu acho que essa prática, que é uma prática que não é muito normal aqui em Campo Grande, mas é uma prática que eu acho que esses novos empreendedores, né, a força jovem, essas pessoas que têm a cabeça um pouco direcionada para o diferente, têm que se atentar. Né? Ninguém vai fazer igual o que eu faço, ninguém vai fazer igual o que você faz. Então, assim, eu abro tranquilamente as portas do nosso negócio para isso. Que bom. Isso. E é bom que tem os insights, né? E a gente tem bastante hoje empreendedores e gente que quer empreender assistindo esse podcast, então isso é fantástico aí, de conhecer um pouco a história da FTX, né? Que acredito que não se separa uma da outra praticamente hoje aqui no nosso estado, e isso é fantástico. Obrigado realmente por compartilhar a sua história. Eu que agradeço. E em nome do Fernando também agradeço, tá? Pessoal, chegamos em mais um final de um podcast Negócios de Primeira, hoje com a presença do Tiago Normando, um dos sócios da FTX, a maior imobiliária aqui do Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, fica o convite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se curtiu, acredito que todos gostaram, né, desse poder de compartilhar aprendizado que o Tiago colocou para todos aqui hoje. Curta o episódio. Comente, coloque seus pontos de vista, compartilhe com amigos e principalmente clica aí no sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos episódios. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado.